No último sábado, o Bahia foi derrotado pelo Palmeiras pelo placar de 1-0. O detalhe é que o Bahia foi muito modificado para o confronto, com a estrutura nova, pelo menos de acordo com o que o Rogério Ceni vinha implementando para o Bahia desde o início do trabalho dele, ainda muito recente. Vou trazer nesse vídeo como foi que o Bahia foi distribuído em campo, principalmente na parte defensiva. Apesar de uma derrota fora de casa, apesar de uma derrota para o Palmeiras, foi um Bahia que não fez um jogo tão trágico assim, principalmente a gente olhando defensivamente. Com a bola realmente foi um jogo para se esquecer, mas defensivamente é uma estrutura que o Rogério Ceni pode aproveitar para outros confrontos do Brasileirão. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para falar um pouco desse Bahia e que teve algumas mudanças no último confronto contra o Palmeiras, né? Foi com uma estrutura bem diferente, pelo menos de acordo com o que o Rogério Ceni vinha colocando a campo nesse trabalho ainda recente pelo tricolor baiano, e que pode, quem sabe, nos próximos jogos repetir essa estrutura de acordo com algum adversário específico. Eu vou trazer como foi que o Bahia jogou um pouco da parte defensiva do Bahia, principalmente da parte defensiva do Bahia, com uma estrutura em campo. Foram três estruturas que o Rogério Ceni colocou diante do Palmeiras e deu certo em alguma boa parte do confronto. Perdeu por 1-0, mas apesar da derrota dá para tirar alguns pontos de positivo sim dentro dessa possível nova estrutura que o Rogério Ceni pode aproveitar em outros confrontos. Antes eu vou pedir para você deixar o joinha aqui embaixo, também para você compartilhar esse link. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal, isso ajuda demais ao crescimento do JP Comenta na sequência aqui do trabalho. Mas bora lá, tem um tempinho que eu não faço nenhum guia tático, que eu não faço nada sobre estrutura das equipes do Brasileirão, mas vou falar um pouquinho sobre esse Bahia que foi com essa escalação que você acompanha aqui abaixo, tendo o Marcos Felipe no gol, tendo o Cicinho, e aí já foram algumas novidades, pelo menos dentro do que circulava entre as prováveis escalações. Cicinho e Matheus Bahia não eram laterais cotados para o jogo e começaram a partida o trio de zaga, Gabriel Xavier, Canu e Raul Gustavo, meio de campo com Rezende e com Azevedo. E se a gente olha esse meio de campo, tecnicamente é um meio de campo que, pelo menos com a bola no pé, não agrega tanto assim, né? Não tinha, por exemplo, o Tassiano, que vinha sendo nome muito cotado para o confronto. O Bahia já não contava com o Cauli, estava tanto lesionado como também cumprindo suspensão. Rogério Ceni optou por colocar dois caras de poder de marcação, poder defensivo diante do Palmeiras. E o ataque com o Juba, com o Ademir e com o Miotti. Um ataque de velocidade, um ataque leve, não contando com o Everaldo na figura de um centroavante, na figura do pivô. O detalhe é só invertendo o Juba com o Ademir, né? O Ademir jogando aberto pelo lado direito e o Juba aberto pelo lado esquerdo. Essa foi a escalação, né? A divulgação da escalação da assessoria do Bahia, só que nem sempre foi assim que o Bahia se comportou. Evidentemente o Bahia teve algumas mudanças de acordo com a forma de jogo, e eu vou trazer aqui três estruturas do Bahia jogando sem a bola. Vou focar no Bahia sem a bola, porque foi, em grande parte, foi assim que aconteceu o jogo contra o Palmeiras. Uma das estruturas, 1-3-4-3, né? Os três homens de frente avançados, fazendo uma primeira marcação um pouco mais avançada, né? Então Miotti, Juba e Ademir sempre fazendo a pontuação. Ademir pelo lado direito, Juba pelo lado esquerdo. Quatro homens no meio de campo, e dentro desses quatro homens de meio de campo, o Cicinho que avançava um pouco mais. Então o Cicinho fazendo a linha do meio de campo, ao lado do Azevedo, ao lado do Rezende, e também tendo o Matheus Bahia um pouco mais à frente. O Matheus Bahia avançando, deixando os três zagueiros, Raul Gustavo, Canu e Gabriel Xavier, na linha de zaga. A outra estrutura, dentro dessa daí, se fazia um Bahia marcando um pouco mais alto, tentando também povoar bem o meio de campo, que em grande parte funcionou sim. E por que eu estou falando que foi uma estrutura que funcionou em grande parte? O gol que o Palmeiras conseguiu construir foi no momento de saída de bola do Bahia. O Bahia estava se armando, num dos poucos momentos que o Bahia se armava para sair, o Palmeiras conseguiu recuperar a bola e teve espaço e pegou um Bahia desmontado lá atrás e conseguiu fazer o gol. Então por isso que eu acho que as estruturas defensivas do Bahia não foram tão trágicas assim. Uma delas foi esse 3-4-3. Detalhe aqui, o Cicinho, a movimentação do Cicinho caía muito dentro da movimentação do Piquerez. Então, se o Piquerez estava
como um lateral esquerdo, como um defensor mesmo do Palmeiras lá atrás, o Cicinho às vezes avançava e dava um bote lá em cima. Quando o Piquerez estava como um ponta esquerdo, o Cicinho virava um lateral direito para fazer essa marcação em grande parte individual sobre o Piquerez, trazendo uma outra estrutura do Bahia para esse confronto, também numa marcação um pouquinho mais avançada, era um 4-4-2. Fazendo a linha de defesa ter o Gabriel Xavier, o Canu, Raul Gustavo e Matheus Bahia. A linha de 4 homens do meio de campo contava com o Cicinho um pouco mais avançado, e é justamente esse ponto que eu queria trazer novamente. Na marcação um pouco mais alta, com o Piquerez ainda não como um ponto, então o Cicinho avançava um pouco mais, fazendo a linha do meio de campo ao lado do Azevedo, do Rezende e do Luciano Juba como um cara do lado esquerdo, Ademir e Minhotti fazendo o primeiro bote. E a outra linha de marcação, a outra estrutura de marcação, era um 5-4-1, tendo apenas o Minhotti como cara de referência um pouco mais avançado, sem tanto dever de marcação, o Cicinho fazendo a lateral direita, o Matheus Bahia naturalmente fazendo a lateral esquerda também, e o trio de zaga. Detalhe é que o Raul Gustavo sentiu um problema ainda no primeiro tempo. Com essa lesão do Raul Gustavo, o Rezende virou zagueiro, como já atuou como zagueiro em outros momentos também pelo Bahia, e o Diego Rosa entrou no meio de campo no lugar do Raul Gustavo. Então o Rezende fazendo a zaga, Raul Gustavo saindo e o Diego Rosa fazendo o meio de campo ao lado do Azevedo. Foi uma estratégia, na minha opinião, um tanto quanto positiva do Rogério Ceni. O que não funcionou tão bem? O Bahia não conseguiu aproveitar a velocidade do Ademir, não conseguiu aproveitar a mobilidade do Minhotti, e o Juba pouco apareceu na partida, pelo menos no sentido ofensivo. As ligações, os passes longos para encontrar o Ademir lá na frente não funcionaram tão bem assim. Por que eu acho que pode ser aproveitada essa estrutura do Bahia em um próximo momento? Defensivamente, surtiu efeito. Defensivamente, foi um jogo em que o Bahia até sofreu sim. O Marcos Felipe foi exigido de fazer algumas intervenções, mas em grande parte o Bahia conseguiu anular um pouco o meio de campo do Palmeiras. Esse pode estar sendo um pouquinho iludido pelo outro confronto do Palmeiras, onde o Palmeiras teve muita liberdade contra o São Paulo. O São Paulo abatido em campo. Mas pelo menos dentro do que eu consegui observar nesse confronto, foi um Bahia que em algum momento teve sucesso defensivo, só que realmente com a bola no pé não funcionou. E aí muito um retrato de um Bahia sem contar com o Cauli. Acredito que o Rogério Ceni terminou errando em manter o Tassiano no banco. Ele colocou o Mugni no segundo tempo, que não conseguiu ajudar em muita coisa. Uma partida muito abaixo do Juba, pelo menos com a bola no pé praticamente não atuou, apenas na parte defensiva. Mas era isso que eu queria trazer. Eu queria que você trouxesse também a sua opinião aqui nos comentários do que você viu desse Palmeiras 1, Bahia 0. Um vídeo que demorou um pouquinho a sair, o jogo aconteceu só no sábado, só que eu trouxe o vídeo acreditando que o Rogério Ceni pode levar essa estrutura defensiva para outros confrontos aí dessa reta final do Campeonato Brasileiro. Então, um 3-4-3, com os laterais fazendo o meio de campo, os laterais abertos pelo meio, um 4-4-2 com o Cicinho um pouco mais avançado. O Cicinho avançado principalmente pela marcação forte dele sobre o Piquerez, ou tentativa de marcação forte dele sobre o Piquerez, e Ademir e Minhotti à frente. E um 5-4-1 com os laterais fazendo realmente a linha dos defensores, o Juba fazendo ali de meia esquerda e apenas o Minhotti jogando um pouquinho mais avançado. Deixa aqui nos comentários o que você acredita para esse Bahia na reta final da competição, se deve repetir essa estrutura em um outro confronto, se foi um teste que na sua opinião do Rogério Ceni não funcionou tão bem assim. O Renato Paiva tinha utilizado também o Bahia em alguns momentos, tendo essa linha de 3 zagueiros, foi contestado por isso também em alguns momentos, mas apenas para deixar aí como um registro essa estrutura utilizada pelo Rogério Ceni jogando contra o Palmeiras. Eu vou ficando por aqui, pedindo novamente, deixa aqui nos comentários o que você acredita para essa reta final do Bahia, também deixa o like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse, sempre falando do futebol brasileiro, independente da divisão, independente da região. Vou ficando por aqui, até a próxima.